Saúde simplificada. Olá, meu nome é Celso Vargas, nós estamos aqui novamente para falar da nossa saúde simplificada. Saúde simplificada. E hoje nós vamos estar especificando dentro do tema de pré-natal, o pré-natal de alto risco, porque esse é o que preocupa mais as nossas pacientes, que todo mundo fica inseguro. Por quê? O que é o pré-natal de alto risco? É um pré-natal específico, nós já falamos de pré-natal, da rotina que ele tem, mas existem algumas pacientes, dependendo da idade dela, se ela tem mais de 35 anos ou se ela tem menos de 16 anos, se ela tem uma comorbidade. O que seria comorbidade? Ela é hipertensa já antes da gestação ou teve históricos em gestações passadas de patologias que se desenvolveram durante a gestação, a diabetes ou a hipertensão, ou fazem uso de alguma medicação controlada, ou tem alguma patologia infecto-contagiosa, como o HIV, a hepatite, ou tem outras patologias, cardiopatias, doenças pulmonares, e, por exemplo, asma, bronquite, ou a paciente tem insuficiência cardíaca, ou a paciente tem alguma outra patologia. Todas essas patologias em conjunto englobam uma gestação de alto risco. A gestação de alto risco, ela tem por característica um pré-natal mais seguro, mais controlado, onde nós estaremos fazendo mais exames de rotina e direcionando de acordo com a patologia que está sendo investigada. A gestação pode começar o pré-natal como uma gestação simples, olha só, a paciente não tem nada, e desenvolver uma patologia. Isso é muito comum a partir da 22ª, 23ª semana. Ou seja, do meio para frente da gestação, já que a gestação dura 40 semanas em média, podendo chegar a 42 ou adiantar ali para 38, mas como a data provável do parto é com as 40 semanas, a partir da 20ª semana a gestante passou do meio da gestação, que é onde alguns hormônios se mudam, a pressão muda, a interação da mulher com o corpo que está sendo transformado pela gestação pode desenvolver, se houver uma propensão ou se houver alguma tendência, alguma alteração na formação da placenta, ela pode desenvolver, no caso, a hipertensão, ou pode agravar um quadro de asma anterior, de hipertensão que ela já tinha e superajunta agora um quadro de pressão alta na gestação. Pois bem, essas pacientes terão um acompanhamento mais intenso. Doutora, ela tem uma história de que os bebês dela nasceram prematuros na outra gestação. Essa paciente é a paciente que nós vamos acompanhar mais de perto. Os fatores de risco para a prematuridade, as infecções urinárias, as infecções do trato genital feminino inferior, por exemplo, as leucorreias, as infecções vaginais, as vaginites e as vaginoses, que são acompanhadas durante o exame ginecológico da mulher, que acontece durante o pré-natal, no começo, de acordo com a queixa ou com a necessidade. Se não tinha a manifestação de um corrimentinho e passou a ter, informe o seu médico. Doutor, não tinha, agora tem. Não tinha essa coceira, agora tem. Não tinha esse odor alterado, agora tem. Esse cheiro, esse odor. Na hora que eu vou ter relação, está me incomodando. Informe ao seu médico. Doutor, o meu bebê cresceu muito, está pesando, a dor nas costas, o médico vai definir se isso é uma dor normal, faz parte do quadro, ou baseado nos exames que você vai fazer, no ultrassom, nos exames de urina, em qualquer outra propedêutica acessória, ele vai identificar se existe alguma alteração patológica na sua gravidez. Lembrando, essas pacientes vão fazer uso de medicação tanto do começo da gravidez para segurar o bebê, elas vão fazer suplementação de vitamina, às vezes aumentada, e se for necessário, hormônios para tireoide, medicações anticonvulsivantes. Como ela vai fazer uso de medicações para uma anemia específica ou para uma patologia do coração ou do pulmão, ela vai necessitar de uma assistência maior, mais cuidado e mais medicações e mais acompanhamento de perto. Por exemplo, ela vai ser uma paciente que entre 28 e 34 semanas nós vamos fazer uso da medicação que a gente costuma dizer que é o remedinho que amadurece o pulmão. Nós fazemos uso de um corticoide de depósito com 2 doses em um dia, 2 doses em outro dia, e a gente considera feito um ciclo de corticoide. A corticoterapia ela é usada nessa fase para adiantar amadurecimento de uma célulazinha no pulmão chamada pneumócito, diminuindo o risco que tem uma gravidez interrompida de forma precoce antes das 38 semanas, ou seja, um pouco às vezes até antes das 37, 36 semanas,
não corremos o risco, dessa forma, de que o bebê venha a desenvolver o que um quadro chama membrana hialina, que é um quadro de insuficiência respiratória grave e que acaba aumentando o tempo de permanência desse bebê prematuro dentro da UTI. Então essa terapêutica que nós podemos lançar mão antes, sabendo que essa paciente faz parte de um pré-natal de risco, de um grupo que existe maior propensão, maior risco de interrupção precoce da gestação, essa paciente já está preparada para isso. Então nós vamos preparar ela para isso, nós vamos escolher mais culturas, nós vamos fazer um screening para hipertensão. Lembrando, pressão alta acima de 14/9, em mais de 2 aferições, em intervalos separados, em braços diferentes, na paciente descansada, a glicemia de jejum e na gravidez, a glicemia após a sobrecarga de glicose, ou seja, do meio para frente da gravidez, a gestante faz um teste onde ela ingere aquele sorinho doce, aquele gostinho doce, um suquinho doce. Esse suquinho doce, ele causa um pico de glicose e vai estimular a fabricação de insulina pelo pâncreas, e isso precisa ser uma resposta comum na gravidez. Se ela responde mal a esse estímulo exagerado de glicemia, ela é uma paciente que desenvolveu na gravidez, dependendo dos valores que saírem naquele teste, um quadro de diabetes gestacional. As pacientes podem desenvolver ou possuir patologias como anemia falciforme, elas podem possuir quadros de asma grave, quadros de insuficiência cardíaca grave, elas podem ser pacientes portadoras de hepatite B, C, ou pacientes soropositivas com HIV, e elas vão ter toda uma série de cuidados para ela, para o bebê, um planejamento para o parto, a preparação de imunoglobulina, ou seja, de uma vacina para o bebê que vai nascer, e às vezes para a mãe será necessário fazer uso de algumas medicações. As mães que têm o sangue RH negativo, seja A, B, O ou AB, elas têm com o fator RH negativo, essas gestantes e apenas as de fator RH negativo precisam, após o parto, aguardar a tipagem sanguínea do seu bebê para que aí sim faça uso de uma vacina que nós conhecemos como Matergan ou fator anti-RH, que vai ser aplicado nela até 72 horas após o parto para que haja uma proteção de uma próxima gestação ou de uma transfusão sanguínea no futuro. Claro que existem exceções, eu estou falando as regras. Por exemplo, uma gestante que tem o sangue negativo e teve um sangramento com 28, 29 semanas e o pai é positivo, essa paciente a gente às vezes, de acordo com a necessidade, a gente vai fazer uso dessa medicação durante a gestação, mas o usual é após o parto nós fazermos uso dessa medicação. Pacientes que têm histórias de abortamento repetitivo, doutor, eu já perdi 4, 5 bebês, 3 bebês, acima de 3 bebês nós chamamos de abortamento de repetição e que tem uma insuficiência da capacidade do colo de segurar o bebê dentro da gravidez, dentro do útero. Esse colo nós podemos fazer uso de técnicas que cerclagem, que fecham a porta da saída do colo do útero, então o bebê pode ficar lá dentro por mais tempo. E claro, vamos fazer uso de medicações que seguram o bebê dentro da cavidade uterina, diminuindo a reação do útero a esse bebê, que é um corpo estranho dentro da cavidade uterina. Todas essas questões são analisadas durante o seu pré-natal. Toda vez que você vai ao seu médico, ele avalia você, ele examina você, ele mede a sua barriga, ele pesa você, mede a sua pressão, avalia o edema seu, ele avalia os seus exames no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Ele faz o acompanhamento ultrassonográfico do seu bebê, observando o ganho de líquido, o ganho de peso, a evolução da placenta, que pode, durante a gravidez, ficar com a placenta prévia ou a placenta baixa. Qual o problema da placenta baixa? Ela vai ficar na frente da apresentação do feto, ou seja, a cabeça do bebê força a placenta e na hora que o bebê tem que sair, a placenta, ao invés de que é natural, sai o bebê e logo depois da saída da expulsão desse bebê, a placenta é expulsa. Então, existem inúmeras coisas a serem investigadas no seu pré-natal, existem inúmeras dúvidas a serem tiradas. Então, o importante, que tem que ficar bem claro, fale com o seu médico, faça o seu pré-natal. O mínimo é que hajam 6 a 7 consultas de pré-natal, com acompanhamento, com exames propedêuticos. Acalme o seu coração. O seu médico está aqui para te ajudar. O médico quer entender a sua situação e só se você falar, se expressar, é que ele vai conseguir passar a segurança necessária para que sua gravidez seja uma bênção, seja um momento de grande alegria na recepção dessa nova vida que está chegando. Acalme-se, Deus já preparou tudo e o médico está aqui para te ajudar. Então, reforçando,
de forma simples. O seu médico está preparado para tirar as suas dúvidas. Converse com ele. E ele está ali para simplificar. Mais uma vez, concluindo o nosso Saúde Simplificada. Um abraço. Saúde simplificada.